Café completo. Apoio. Isso é Stimulate. Isso é Stoller. Ihara, a agricultura é a nossa vida. Sicredi não é só dinheiro, é ter um parceiro para o seu agronegócio. Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Cooper Citrus, crescer como um todo. Simbiose Biociência para o Agro. Começou o nosso último programa, o nosso último Café Completo de 2025. Próximo vai ser em 2026. Estamos aqui no estúdio da Zip Filmes em Varginha, gravando um programa que vai ao ar hoje, dia 29 de dezembro de 2025. E eu tô aqui do lado da nossa amiga Giovana Marques. Boa noite. Boa noite, Giovana. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo, né? Tudo jóia? Tudo certo. O programa é gravado, né? Gravado? Tem que ser gravado. Tem. Por quê? Bebeu muito no final do ano? Não, você, né? Eu, né? É, eu não. Você não tá bebendo mais no final do ano? Não bebo a mais, eu bebo porque eu já bebo mesmo, hein? Normal ali. E aí, sem ressaca? Jamais. E se tiver com ressaca? Café. Café expresso. Café expresso. Aqui, sabe o que é conselho de vó? Café amargoso? Então, não bebe café amargoso não, bebe um expresso, ele é intenso, bastante energia. Tira ressaca. Tira ressaca e sem ser amargoso. Então, igual a vó manda a gente tomar. isso certo? Aí. E aproveitando que o nosso programa está sendo gravado, mas escreva aqui nos comentários, né? O que você está achando, o que você deseja para nós em 2026, que a gente vai estar acompanhando os comentários de vocês, de ressaca ou não, mas assistindo o programa gravado lá. Você gostou dessa máquina mesmo, né? Eu sou apaixonada nela. É. Nossa Parece uma locomotiva esse negócio aí. Aqui, tem que trazer ela um tanto de vez, porque ela é maravilhosa. Olha esse charme, gente. É, bonita mesmo. Não é? Eu acho que o pessoal de casa não tá vendo a beleza que eu tô vendo aqui de frente dela. Aqui, ó. Nossa, ela é muito lindona. Muito. E lembrando, né, que o interessante é que ela não precisa furar para colocar água. Ela não precisa de encanamento. Ela tem reservatório e a bandeja aqui ela não tem de gotejamento. Só eletricidade. Só. Que aí ela fica lá na escola, se você quiser ter em casa, né, você pode comprar. Custa quanto? Média de 22 mil. Só 22 mil reais, você vai ter uma oferta na Black Friday e comprando 22 mil reais você servir um cafezão. Mas vamos lá. Esse é um investimento, né? Para quem que é um investimento desse? Para quem vende café. E, igual lá na escola, eu queria entregar a melhor experiência possível para o aluno, para que ele saia da escola de café, lá da cada xícara, sabendo trabalhar em máquinas profissionais. Então, ela é uma máquina profissional. Certo. Ela não é uma máquina tipo, eu gosto de fazer meu café da manhã, eu gosto de tomar um expressinho. Se quiser, show de bola, mas não é uma máquina para tão residencial, sabe? Só para nerd. Demora quanto tempo para poder aprender a mexer com ela certinho? O que dá o baile num expresso não é tanta máquina, é o moedor. É moedor? Entender a moagem. Por quê? Reparem que numa cafeteria, o moedor do expresso nunca é o mesmo moedor que vem o café do coado. Porque depois que você regula ele, não mexe. Entendi. E o expresso, ele pode desregular por temperatura, umidade do ar, ou oxidação do grão, tempo de torra. Tudo isso a gente vai regulando a moagem. Então, assim, a máquina, essa aqui, por exemplo, ela não tem botãozinho automático nenhum. Certo. Tem que saber fazer o expresso. Então, vai entender de compactação e moagem. Mas o moinho... Máquina você pode ir em qualquer uma profissional, depois que você aprendeu, qualquer uma você mexe. Moedor vai apanhar um pouquinho, você tem que entender como que ele trabalha, certo? Mas não é impossível, é coisa que depois que você entende a dinâmica, vai lisinho. Sai café daí? É óbvio. Ó. Vamos lá. Botou no moedor. Hoje, de 10 mil reais o moedor? Tem que ser, porque ele tem que ter alta precisão. Alta precisão. Tem quase um computador ali no moedor, né? Esse aqui, ele tem uma balança embutida nele, que é uma balança da Acaia. Uma balança da Acaia, daquelas balancinhas que eu trago, ela é na faixa de 3 mil reais. Ele tem uma embutida dentro dele. E aí, para eu poder ter o máximo de precisão de moagem, de quantidade,
Ela tá pressionando para poder ficar certinho aqui o pó de café. Acho que não tá dando para vocês verem. Nossa, pessoal. Mas, por exemplo, lá, ficou tudo certo. compactei, certo? Isso é compactar o pó aqui dentro. Ele tá cai. seco. Cai não. Caiu ó, no máximo um Mostra o sequinho. pessoal de casa pra eles Aqui, poderem... ó. Não, vira para eles poderem ver que tem um Aqui, pó ó. aí dentro, olha lá. Tem pó Compactação solto aqui, ó. certa. E aí, Mostra com que você compactou. Pega aqui, que é a pecinha. peraí, eu tenho que fazer o expresso primeiro. Ah, Por tá. quê? Moer o café não pode ficar cangando o grilo com ele na mão, não. Ah, tá. Ele tá moído muito fino. Isso significa que, a partir do momento que eu moí esse café, ele já tá oxidando mais rápido. Por isso que o expresso é a extração mais rápida que a gente tem, Entendi. certo? A gente geralmente compacta com este tamper aqui, ó. Isso. Uhum. Mas eu tenho um problema no pulso, que eu tenho um nervo partido no meio. E aí eu me adaptei a usar esse. Que é uma gambiarra. Não, ele é da Rocket também. É? Ele vem nivelador Pesado, e hein? ele pesado. Por pesado. que você tem um nervo zangado na mão aí? É pra poder esquentar mais pesado, pra não precisar fazer força. Não, esse aqui, ó. Peraí, vamos tirar aqui. Ó. Esse não tem negocinho de pegar? Não, esse não. Tá Ah. na copinho. Tintim. Olha. Tintim. E a crema, é sempre bom que a crema café que é fica. Esse aqui é o café Santina. Trouxe ele de Esse novo pra daqui, ó? gente, do Hugo. Sim. De Nepomuceno, um fermentado, 120 horas. Sim, cafezão. Sensacional. Ó, esse tamper, Delícia. ele tem aqui do lado um nivelador, certo? Porque vai sair o pó de café, vai sair o café moído, tipo uma moitazinha assim, né? Certo. Eu coloco e nivelo ele primeiro. Então ele vai deixar mais ou menos nivelado. Então eu venho e compacto com a mão. Com a palma da mão, esse aqui. Esse aqui, para compactar, eu preciso fazer este movimento aqui, ó. Olha lá. Preciso ter Ah, tá. os dois apoios no dedo e Força. apoiar mais o pulso, exercer mais força no pulso, no cotovelo e no ombro. Pra fazer esse isso aqui o dia inteiro menos. de café, zanga, Aí né? zanga. Que cafezão, zanga. hein? Que delícia, hein? Bom, né? Por que expresso, quando é bom, ele é muito bom, e quando é ruim, é muito ruim? O expresso, ele mostra tudo de errado que pode ter na extração e no café. Entendi. Tudo, tudo. Ele é o método mais complexo, o que entrega a qualidade numa cafeteria. Por exemplo, se um café foi torrado há mais de um mês, ele vai te mostrar. Se esse café ele é de safra passada, safra velha, Isso. ele vai te mostrar É, porque, Renan, assim, intensifica mesmo o o sabor. defeito e o... Porque realmente, cafezão isso aqui. Sim, É um expresso gostoso. Porque eu, particularmente, não gosto muito de expresso, eu gosto do filtrado. o expresso, quando ele dá errado, ele tem gosto de dipirona. É verdade. E ó, é um café fermentado, é um café Uhum. mais ousado, né? E com sabor, assim, espetacular. E por que a gente chama ele de expresso? Ah, você já falou aqui no programa. Porque, primeiro, ele é sob pressão. Isso. Essa maquininha exerce 9 bars de pressão. A 9 É bar como- seria como se fosse o quê? Num soco de 9 quilos num bolinho de café. Um soco de 9 quilos? Num bolinho de 20 gramas de café. Entendi. A água que dá esse soco. E porque ele é para ser tomado rápido. Então, aquela pessoa que pede o expresso e deixa ele lá toda a vida, Ah, ele não vai ficar gostoso. Ele é para ser tomado rápido. entendi. Por isso que faz uma dosezinha pequenininha. Isso. E aí, muita gente vira assim, não, eu quero um expresso, eu quero um expresso longo. O ideal é que quando a gente regula um expresso, a gente regula ele para 30 ml mais ou menos. Então o expresso ele é curtinho. Quando a pessoa quer um expresso duplo, aí ela pede um doppio. São 2. É, eu peço duplo sempre. Eu acho pouco. Porque geralmente o pessoal acha que é a cafeteria que tá economizando, né? O barista tá economizando. Mas não. É o expresso. O expresso ele é curto. Pode pegar o expresso e botar mais água? Pode virar um carioca. Ah, o carioca é isso. É isso. O carioca você vai colocar o mesmo volume de café, por exemplo, Expresso e 30 ml, você vai colocar de água quente e extrair em cima. Então é 30 e 30, mais ou menos. Mesma 30 e proporção. Exato. Eu Aí o sempre carioca. peço carioca também, porque eu gosto do mais Aí, volume. vamos lá. Vamos pensar o seguinte. A gente tem no
vamos colocar a proporção de 1 para 10. Lembra que eu já falei de proporção? Cada 1 grama de café moído, 10 gramas de água. Vamos na 1 para 10. O que eu tô usando aqui hoje são 20 gramas para fazer 2 expressos. Certo. 2 expressos de 30 ml, então 60 ml de bebida. Se eu fosse fazer coado, ele filtrado, intenso, eu usaria 200 gramas de água. Então, o que eu uso aqui para fazer É a mesma 30 ml quantidade de café. de uma caneca. Então, não é que o expresso ele é forte, ele é concentrado. Forte. Intenso. É, intenso. Tá certo. E agora eu vou fazer o expresso pra gente fazer a nossa receita de hoje. Ah, vai ter receita ainda depois de um cafezão desse? Claro, Eu tô curioso pra saber o que tá escrito aqui que eu não tô enxergando, tá certo? cada xícara. Ah, tua marca. Coloquei Nossa, é muito as xícaras lá da caprichosa. escola. Aqui consegue enxergar, tá escrito aqui, ó, cada xícara. Ah lá, tem aqui também, ó. Mandei fazer, bonitinho. Ei, Giovana. Onde você mandou fazer isso? Foi com a Aline, da Mãos Atelier, lá de Três Pontas. Depois que fez a xícara, escreveu ou você me mandou fazer Tudo a xícara? antes. Ah, é? Tudo A antes. xícara já foi feita pra poder fazer isso aí. Ela tem um carimbo, Ah, tá. certo? Que ela utiliza. É, mas não é carimbo, não. Você tá em relevo, você tá Ela coloca o rabiscado. carimbo na cerâmica na hora, antes de ir pro forno. Nossa senhora, que trabalheira. E aí, no Natal, inclusive, eu presenteei meus amigos com uma xícara dessa. Porque quando eu fiz essa xícara lá pra Eu escola, não ganhei. uai, aí como é que faz? É os amigos, Você me né? deu o presente? É os amigos. Eu gostaria de saber se eu ganhei presente. Eu vou te dar um presente no Natal. Meu aniversário é 14 de janeiro. Ah, é? É, eu vou estar com você, inclusive, no evento da Ouro Fino. Ah, bacana, então. Então, ó, parabéns. Entendeu? A gente pode... 14, dia 24 é meu, tá, gente? 24 de janeiro. Aí, pronto. Quase você deu sorte de ser aquariana e você é Capricorniana. capricorniana. Se você fosse aquariana, ia ser melhor pra você. Não é É nada. o melhor signo. Não é nada. Não é não? Capricorniano costuma ser mais mão de vaca. Você não tem nada a ver de mão de vaca, porque você é que- gastadeira. Mas aí que tá. Já viu tanto que eu trabalho? É, Capricorniano. Trabalha pra caralho. Nossa senhora. O Trabalha Capricorniano, ele gosta de trabalhar e gosta de ganhar dinheiro. Aí, de vez em quando, dá diferenciada, né? Tipo eu gosto de ganhar e gosto de gastar. Mas lá em casa tem o vô, que é do dia 31 de dezembro. Tá pertinho agora. Nossa. O vô gosta de ganhar, mas não gasta. A mãe do dia 6 de janeiro gosta de ganhar. Tamanho do dia Gasta 6 de pouco. janeiro? É. A minha também. É verdade. É, das duas nasceram Dia no de dia de Reis. Reis, isso aí. A minha mãe chama Regina por causa que nasceu no dia de Reis. Que legal. Depois ela casou e ainda botou Reis no nome. A minha mãe é Nadia Paula. Nessa altura ela é uma rainha, eu sou um príncipe. Pronto. Nossa senhora, vamos tocar Príncipe o programa Gustavo. aqui. Não, vamos Daqui a brindar o pouco. Príncipe Gustavo. O que você Ó, como eu coloquei a máquina aqui hoje, eu vou montando o drink aqui embaixo. Eu, trabalhadeira da fábrica de chocolate. Pode colocar o café de café, fazendo favor, que O senão que não aconteceu com aparece tua eu. mãe? Ah, eu uso um tamborete, né? Mais conhecido como 3 tabelas. Mas daqui um pouquinho já vão me arrumar uns 5 tabelas. Ninguém cheio de tamborete aqui. Vamos lá. O drink que eu vou fazer hoje chama Apple Espresso. Que ele vai ter um drink de maçã com xarope de açúcar mascavo, canela e essência de maçã. Anotaram aí? Peraí, ó, vamos lá. Primeira coisa, na coqueteleira, eu coloquei até metade dela de gelo. Segunda coisa, como eu vou fazer 2 drinks, são 2 expressos. Jogou café quente no gelo frio. Isso, 2. 2. Vou colocar aqui para não ficar pingão, certo? E agora, Tchan, tchan. Ó, veneninho, tá quente isso aqui. acabei de fazer. Ah, esse aqui é o extrato de canela? de- Esse aí é o maçã. xarope de açúcar mascavo. São que 2 você tá colocando aí? drinks, um whiskyzinho. Whisky? É, um whiskinho bom. Fim de ano. Você É. vai combinar algo com o quê? Whisky com o quê? Energético? Tem paciência, gente. É, tem Um que... café. Com café, gente. Não vai fazer mal, vai ser aqui, ó. Chuchuzinho Drink para o Réveillon. É. Ano Já passado bebe, já foi... cura ressaca junto. Na verdade, você evita, né? Evita ressaca, isso aí. Evita. E esse aqui é o extrato de... E esse aqui é o Açúcar mascavo. xarope de açúcar mascavo com essência de
maçã e canela. Como é que o pessoal vai saber fazer isso? Ah, Tem que fazer o curso da Giovana. exatamente. Lá você ensina isso? Lá ensino xarope, espuma, como fazer as espuminhas, certo? Então, duas do extrato segredinho dela. Isso. Deixa eu sentir o cheiro disso aí, deixa eu ver o que é. Pode. Cheiro de maçã. Cheiro de maçã. É. Vamos Olha aqui. lá, pegar aqui um palitinho pra gente colocar nossa guarnição, né? E uma maçãzinha pra gente fazer um negocinho frescura. bonito, uma frescurinha. Botar esse aqui e botar aqui, né? Sabe que eu gosto de uma frescurinha, né? Isso. Isso não é novidade. Cadê aqui? Bora. Então, pegou a coqueteleira Boston, que é essa daqui que tem 2 copos, tampou, tá firme. Você vai coquetelar. Solta o sambinha aí. Solta o sambinha, que tá quase o carnaval. Nossa. Você sabe sambar, Gustavo? Sei. Samba 24 horas por dia. Ou você é aqueles que vai sambando de ré, chega lá atrás? Não, eu não mexo com esse negócio, não. Minha religião nunca permitiu isso aí. Tem dó, gente. Tem dó. Toda religião permite a gente ser alegre. Enquanto você pode chacoalhar isso aqui, vamos chamar as atrações pra gente saber o que vai ter no programa de hoje? Pode. Então, quando a gente sacode o trem aqui, né, vamos ver as atrações do programa de hoje. No Café Completo de hoje, Gustavo Renó vai conversar com Caio Dias, o Doutor Solo, e eles vão te mostrar os segredos para preparar o solo e ter os melhores resultados no plantio da lavoura. A Giovana Marques vai finalizar o ano com uma receita super especial para aproveitar nas festas. Confira a previsão do tempo para a sua região. Tem a cotação do café. Alberto Martins trazendo muita informação no quadro Consumo e Qualidade. Marisa Contreiras, sempre com um conselho especial para você. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Aí, agora viemos das atrações. Não sei se teve piadinha, se teve curiosidade, só vou saber quando assistir junto com vocês aí, porque o programa de hoje é gravado, né? Então, sabe lá o que apareceu, vamos tocando o programa normal aqui, né, Giovana? Mas o que você fez aqui enquanto nós estávamos fazendo as atrações? Vamos lá, eu só Você picou a maçã? Só, mas eu vou encaixar ela Chacoalhou com o trem? vocês. Chacoalhei o trem. Isso. E agora eu vou... Por que você tem que botar isso? Por causa do gelo? Por causa do gelo. Não quero que o gelo Ó. já tá... Olha o trem sofisticado para segurar gelo. É, gente. Nossa. Você encontra Então chamando esse aqui é peneira ou gelo, strainer. café expresso, o melaço que é segredinho da Giovana, Xarope. xarope e o whisky. Isso. Aham. Perfeito. Sobrou alguma coisa aí dentro? Nada, ó. Nem precisava desse negócio, só pra A poder gente aparecer essa sofisticação mesmo, né? É sempre charme, gente. Sempre charme. Agora, antes da maçã ficar preta, Antes, mas para ela não ficar preta, caso você queira preparar antes, deixe uma tigelinha do lado com água. com água e gotinhas de limão. Meio limão espremido. Que vai dar certinho. Peraí. Ela fazendo uns trem desse aqui, porque eu sou chuco do jeito que eu sou, ela. Aí, ó. Quero ver como é que vai comer isso depois. Você não enfia esse palitinho no céu da boca pra cortar o palato, pelo amor de Deus. Você tira com a mão, tá? Pra comer. Tá. Porque senão, nossa É senhora. bom fazer a instrução certinho. É, peraí. Deixa aqui Parece que deu bonitinho. errado aí. Não, deu não. Deu muito certo. Sempre dá muito certo. Aham. Prontinho. Bora experimentar? Bora experimentar. Nosso Apple Expresso. Ah, ficou um charminho, olha Como é que é o só. nome do trem? Apple Expresso. Apple Expresso deve ser expresso de maçã. É. Apple, isso eu sei. Ah, todo mundo sabe falar Apple, gente. Não, essa eu sei, essa é Essa- fácil. Olha que charminho. Aí já caiu, deu errado, eu ia. Falei que deu deu errado. Tem que ter energia positiva, menina. Não, mas eu vi Ah, que tava errado. Aí tá, o que eu faço? Eu tiro aqui, Vou comer uma maçãzinha. pra comer maçãzinha, molho aqui pra poder... Vamos molhar aqui ou não? Uhum. Fica feio? Gosto de maçã. Maçãzinha, Maçã. né? A gente tem que ir indicando, porque meu medo, gente, é dele enfiar esse palitinho de metal. Não, é louco. Duvido de nada você, Gustavo. Tintim. Tintim. Gelado, tem gosto de whisky, tem gosto de café.
e dá uma valorizada com maçã. Interessante. Rapaz. Ó, bebida interessante aqui, ó. Muito bom. Nunca tinha feito ele. Ah, sou cobaia. Nossa, que delícia. Zé, Nossa, que... Assim, sabor de tudo quanto é coisa aqui. Você consegue perceber o sabor de tudo. Consegue sentir o gosto do café, do uísque, tudo da maçã. bem geladinho. Você sabe por que você é cobaia? Porque se ele não gostar, ele não consegue esconder. Delícia. Ele vai fazer assim, ó, É, eu falo primeiro, e vai falar se não gostou. Então aí, quando eu quero experimentar alguma coisa assim, que eu fico, será? Giovana do céu, que trem gostoso esse trem aqui. Ficou muito bom, né? Modéstia à parte, sem modéstia nenhuma. Você nem sabia que ia ficar bom assim, né? Não. Assim, peso zero do álcool do uísque, zero, uma bebida assim. Aromático, não sente o cheiro. Nossa. Dá até vontade de tomar muito isso aqui. Não sei se pode tomar muito, não pode não, né? Agora o segredo tá no melaço que Olha. você arrumou, que você não vai passar pro pessoal, né? Vamos lá, ó. 200 gramas de água, 200 gramas de açúcar mascavo e 2 cavaquinhos, 2 pauzinhos de canela. Coloca no fogo, mistura. Na hora que ele der de ferver, você desliga, tampa 10 minutos. Você vai pegar, depois desses 10 minutos, colocar aquela essência de maçã, lembra? Que eu trouxe aqui um dia? Ela é baratinha, coisa de R$9 um vidrinho. E aí você vai colocar ali 10 gotas. Ah, tá. E vai coar dentro de um vidro, da garrafa de vidro, certo? Pode guardar por 7 dias ali, fora da geladeira. Eu prefiro fora da geladeira. Se colocar na geladeira, 15 dias. Se fosse E pronto. fazer um drink desse numa cafeteria, por exemplo, quanto que custaria pra poder servir isso aqui? Porque realmente é muito gostoso, viu, gente? Um desse aqui sairia em média de uns... Por causa do uísque, que ficaria caro, uns 27, 30 reais. É, mas assim... Isso aqui na nossa região. Machãozinho. não, a maçã complementa, né? Uhum. Não, veio aqui a maçã aqui, ó. Peguei aqui. Aí. Então, dá super certo. Geralmente, o que encarece um drink na cafeteria é a base alcoólica. Os ingredientes. Porque às vezes você vira assim, não, vou fazer esse drink em casa, mas e o uísque? Uma garrafa de uísque Jameson é 130 reais. Se não for o uísque, que poderia fazer pra ficar bom assim? Esse aqui, se você quiser até fazer sem uísque, dá certo. Pois é, mas tem que ter uma basezinha alcoólica, né? Então, Eu se não a pessoa virar assim, não, mas eu não bebo bebida alcoólica, pode fazer sem álcool, não tem problema. Mas, não, Mas quero... dá um tchau. Vai dar um tchau sim. Quero usar uma bebida alcoólica e eu não tenho uísque em casa. Cachaça amadeirada, de envelhecimento em barril de madeira. Então, uma cachaça amarelinha. Ó, Giovana, ó, fechou o ano com chave de ouro, viu? Sensacional. Quem tiver vontade de fazer em casa, faça assim, porque realmente ficou muito bom. Senão vai lá no curso da Giovana pra poder... Bora lá pra escola que, ó, degustar. você aprende a fazer uns negocinhos bons desse aqui, ó. Cada xícara. Cada chique uma experiência. Isso aí, quem não segue aí, acompanha aí, porque realmente vale muito a pena. Obrigado, Giovana. Eu que agradeço. Depois vai servir café pra nós, o Dr. Caio vai estar lá esperando a gente aqui. Sim. E vamos pro intervalo bem rapidinho, e já a gente volta. Testado e aprovado em várias pesquisas, o silicato de magnésio é um fertilizante que fornece nutrientes fundamentais para melhorar sua produtividade. Uma fonte de magnésio que se disponibiliza de forma contínua e gradual. E na AgroVGA você também encontra fertilizantes diversos, condicionadores de solo e corretivos. Venha conhecer os nossos produtos, preço, bom atendimento e facilidade na logística. Essa é a AgroVGA, ao seu lado na busca pela alta produtividade. Não é só uma safra, é esperar o tempo certo. Todo ano, Eliseu recebe a mensagem da Marina, gerente do Sicredi, com a boa notícia. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. E ele tem créditos, seguros e um portfólio de soluções, além de todo o apoio para plantar o crescimento do seu agronegócio. Procure os gerentes do Sicredi. Aqui no Sicredi não é só Plano Safra, é ter com quem contar. A agricultura se constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller.
Vença a batalha contra as plantas daninhas do café. Chegou Yamarma. Livre-se da Mato Competição e atinja o máximo potencial produtivo do seu cafezal. Saiba mais em rara.com.br. Viu como é que é rapidinho? Já estamos de volta e agora a gente fica naquele bloco mais completo, né? Sem interrupções de comercial, para a gente poder conversar bastante sobre os nossos assuntos aqui, né? E olha quem está comigo aqui, Dr. Caio, né? Dr. Solo. Tudo bom, Caio? Tudo bem, Gustavo? Prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu, inclusive tenho que te agradecer, né? A gente estava conversando aqui, faz um ano aqui, da última vinda minha em novembro, e naquela vinda lá, a gente estava falando que eu estava num momento de transição, tinha saído de empresa e tal, e agora a minha empresa está completando um ano e pouquinho, e graças a Deus deu muito certo, e mais uma vez agradecer o espaço aqui, essa baita audiência que você está aqui, que sempre dá uma repercussão muito boa. Ok, a gente que agradece aí, que Deus te ilumine sempre aí nessa jornada. Amém. Aí. Quando você tem um propósito bacana de levar um conhecimento, né, legítimo, né, digno aos cafeicultores que estão lá na ponta, quebrando a cabeça para poder acertar, Deus sempre abençoa, sempre nos protege aí. E o teu papel, a gente sabe muito bem que é isso, é um trabalho muito sério, né, de levar informações, não tem como dar errado. Né? Amém, te agradeço. O cabelo tá terminando de branquear o restinho, mas pois eu tava conversando com você nos bastidores, né? Quantos anos vocês acham que o Caio tem, hein? Não, gente, não. Deixa pra lá. Ele tá meio acabadinho, coitado. A lataria já tá um pouquinho velha, mas a idade cronológica tá pouca. Que eu rodei um pouquinho com o pneu furado, mas já trocou, já pôs o step já. É isso aí, Caio. Mas o importante é isso aí. É aquele negócio, né? O conhecimento, né? O profissionalismo não é só pelo tempo, é pela intensidade. E com certeza é muito intenso no teu caso aí. É isso aí, é isso aí. Então tá jóia. E nós vamos agora, né, conversar um pouquinho com os nossos correspondentes. Capros agora, né, seria manejo de plantio de café. Né, como é que vocês estão conduzindo, né, as lavouras que já plantaram, as lavouras que vão ser plantadas ainda. Então, a gente perguntou para os nossos nos perguntamos para os nossos correspondentes quais foram os pontos, né, decisivos, né, no sucesso de plantio de café, quais são os pontos de cada região que eles acham importantes ser citados, e vamos ver o que eles têm para falar para a gente. Então, com vocês, os nossos queridos correspondentes. Olá, amigos cafeicultores, chegamos ao último programa do ano. Aqui quem fala é o Rafael Stefani, falo com vocês diretamente da Alta Mogiana, Ribeirão Corrente, São Paulo. Bom, como o assunto é recomeços, né, porque um plantio de café é sempre um recomeço, um início de um novo ciclo, né, seja ele você iniciando realmente um novo plantio ou fazendo uma renovação, quero falar um pouco com vocês da nossa realidade aqui na Alta Mogiana. A gente está numa região que tem um solo bem arenoso, então, desde já quero salientar que o momento do plantio, a gente aproveita esse momento já para fazer uma matéria orgânica no suco, para a gente incorporar essa matéria orgânica no suco. Então é algo que os produtores sempre fazem. E também, assim, como dica, né, o que eu gosto muito de fazer e sempre falo para o pessoal da importância disso é o fósforo, né, porque é o único momento que a gente tem realmente a oportunidade de colocar ele em profundidade. Então é indispensável, ao meu ver, a gente colocar um fósforo de boa qualidade, né, nesse suco, e claro, depois fazer mexer esse suco muito bem, né, remover esse suco para que a gente consiga ter uma mistura bem homogênea, principalmente quando se trata de matéria orgânica, né? A gente que mesmo já teve problemas com isso, às vezes você coloca muita matéria orgânica, mas não mistura direito, depois isso acaba queimando as raízes, você vê aquelas plantas amarelas, não sabe por quê, e vai ver excesso de matéria orgânica no suco, ou então não foi mexido direito esse suco. Então essa é a dica que eu quero deixar aqui para vocês. Um forte abraço, um feliz ano novo para todos vocês, e que 2026 seja um excelente ano para todos nós. Com relação ao manejo de plantio de café na cafeicultura de montanhas. Bom, primeiro com relação à época, existem duas épocas bem definidas. A primeira é de outubro a dezembro, que os produtores têm plantado, principalmente aqueles que têm possibilidade de fazer uso de irrigação, porque ocorre normalmente, né, um período de veranico entre dezembro, janeiro, fevereiro, como inclusive está acontecendo agora. Nós estamos já no veranico aí de praticamente 10 dias sem chuva.
E também os produtores têm optado por o plantio em março, abril, onde a temperatura é mais amena, normalmente ocorre menor replantio. E para aqueles casos onde que a cafeicultura, o plantio não é com irrigação. Com relação ao espaçamento, quando é sem mecanização na cafeicultura, é 2,20 a 2,5 entre linhas e 0,8 metro entre plantas, ou seja, 5.000 plantas por hectare. Quando se usa mecanização, ou seja, no caso do terraceamento, é de 3 a 3,5 entre linhas e 0,6 metro entre plantas. Sempre mantendo uma população de 5.000 plantas por hectare, porém com 2 hastes, ou seja, a recomendação em torno de 10.000 hastes por hectare. E com relação à adubação, alguns produtores, pequenininhos produtores, como é o caso da base familiar do Estado do Espírito Santo, utilizam ainda covas, né? O produtor mesmo que faz a cova. Então aí a adubação ela é realizada por cova. Mas a grande maioria dos produtores tem utilizado o que está sendo visto aqui, que é o sulcamento com a retroescavadeira hidráulica. Existe o caso do sulcamento com um dente, que é esse caso aqui, que dá em torno de 40 centímetros, mas existe o sulcamento com 3 dentes, que dá aí em torno de 70 até 80 centímetros. Com relação à mistura de covas, quando é no sulco realizado com a retroescavadeira, né, existe as maquinazinhas pequenas hoje, né, que fazem esse revolvimento do fósforo, do fósforo, do calcário, dos micronutrientes e do esterco, como está mostrado aqui, e os produtores menores então utilizam cova. Aí é feita a mistura por cova. De um modo geral, está se tornando uma realidade, como é o caso aqui, os produtores já utilizar o plantio de café, né, com uso da fertirrigação. Então, de um modo geral, é muito simples, muito rápido, é isso que tem sido realizado na cafeicultura de montanhas para o plantio de café. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o nosso assunto hoje é plantio. E quando a gente fala em plantio, a primeira coisa que é o nosso principal desafio, com certeza, chama-se mato. Esse é o principal vilão do plantio, tanto antes quanto depois da lavoura implantada, né? Então isso é que nós tomamos mais cuidado na implantação de uma lavoura. O que nós estamos feito aqui? Normalmente, quando a gente planta numa área em cima de cereais, ou numa área descansada, ou até café em cima de café, que a gente não recomenda, mas infelizmente ocorre muito, a gente semeia a braquiária bem antes desse plantio, né, nas últimas chuvas, para que a gente possa ter uma emergência dela mais satisfatória. Depois a gente vem, antes de sulcar, a gente desseca somente na linha do plantio, né? A gente faz essa desseca e logo em seguida a gente já entra com o pós-emergente e com o pré-emergente, para que a gente possa manter essa linha limpa desse mato até chegar ao plantio. Fez todo o procedimento, né, de implementação de todos os manejos aí de calcário, gesso, matéria orgânica, fósforo, a gente bate esse sulco e já entra com pré-emergente novamente, né, para manter esse sulco limpo antes do plantio. Se tem um mito que aplicar pré-emergente antes seria um benefício jogado fora, mas hoje a gente entende que não. E logo depois que a gente faz esse plantio, depois de uns 15 dias, a gente vem com outro pré-emergente que pode passar por cima da muda, né, que no caso seria o Yamato, logicamente tomando todos os cuidados necessários, limpando bem o tanque para não deixar resíduo absolutamente nenhum, de nenhum outro herbicida. E aí a gente vem com o Yamato para manter a linha do café limpa. Um outro detalhe que a gente chama atenção, principalmente nas nossas áreas aqui que são irrigadas, o melhor dos mundos seria plantar essa muda já com o gotejo no pé. É quase impossível, porque infelizmente no atual momento as empresas não estão conseguindo, né, entregar para nós essa questão do gotejamento a tempo e a hora. Porém, esse seria realmente o melhor dos mundos. E depois a gente começa a pensar aí na adubação dessa lavoura. Hoje a gente tem feito grande parte da adubação no drenche, nessas áreas nossas mecanizadas, né, para não precisar coroar a muda, tendo em vista que a mão de obra está muito escassa, e a gente facilita essa operação. E aí depois a gente começa a frisar a necessidade dos foliares, porque como a planta está com o sistema radicular bem restrito ainda, a necessidade de pulverização foliares com microelementos é de extrema necessidade, porque essa planta não consegue ainda extrair dos solos. Esses são os cuidados e os manejos simples que a gente vem adotado aqui nessa questão do plantio. Um grande abraço. Obrigado aí os correspondentes aí, sempre contribuir conosco aqui. E vamos falar com o Dr. Caio aqui, né? Dr. Solo, né? Caio Dias. Ô Caio,
às vezes a gente está nas lives, né? O pessoal faz umas perguntas meio difíceis pra gente lá, né? Então a gente vai guardando algumas perguntas, né? Pra gente trazer aqui quando tem um especialista do teu gabarito aqui pra gente poder fazer aquelas perguntas difíceis, né? Primeira coisa, né? Essa questão, né? Que tem muita gente fazendo plantio aí com altas doses de calcário. Então vamos supor, você faz análise de solo e pediu 2 toneladas de calcário. E eles estão entrando com 15 toneladas de calcário, né? E sempre tem dado um feedback que o resultado é muito bom, que isso vale muito a pena. E qual que é a tua visão, né, de especialista nesse assunto, né, sobre esse tema, né, de super calcário, super dosagem de calcário num plantio de café? Perfeito, Gustavo, essa questão é bem relevante e eu acho que existe um problema conceitual nessa questão, que é a gente definir de fato o que é uma supercalagem. Porque a dose de calcário, se a gente for olhar para um solo, ela vai depender de alguns fatores. Vai depender do quão baixo está o V% desse solo, que é a saturação por base. O pessoal pode ir acompanhando na sua análise, se o V% seu está baixo, está ruim. E quão alto é o poder tampão desse solo, que é definido pelo T maiúsculo, que é CTC potencial. Se o V% está baixo e o T está alto, a dose de calcário vai ser alta. Só que a dose que a gente calcula, ela geralmente não, ela sempre é para camada de 0 a 20 centímetros para 1 hectare, que equivale a 2 milhões de quilos de solo se a gente considerar a densidade 1, tá? Certo. No plantio, é a única oportunidade da gente incorporar mais esse calcário, ou seja, corrigir uma camada maior. Então, se no cálculo de calagem de 0 a 20 centímetros pediu 4 toneladas, se eu vou incorporar 40, 8 toneladas não é supercalagem. 40 centímetros de profundidade. Certo. 8 toneladas não é supercalagem. E essa é a única oportunidade de se fazer bem feito. Tanto é que toda a palestra que eu tenho feito, eu tenho levado muitos cases campeões de produtividade do SESB, certo, que é soja. Mas solo é solo e condição para a raiz crescer é condição para a raiz crescer. E todos eles têm em comum um perfil de solo bem construído. E a correção do perfil é fundamental. Então um erro eu acho que é generalizar. Falar, 10, 15 toneladas em qualquer situação é bom. Não é. Em algumas situações, solo com CTC baixa, mais arenoso, pode estourar o pH igual a gente tem visto acontecer em algumas situações. Só que se você seguir a análise de solo certinho, fazer a análise 0 a 20, 20 a 40, definir a profundidade de incorporação e o solo pediu, você pode fazer tranquilamente 10, algumas situações já recomendei até 15 toneladas, mas para aquele solo, para aquela condição específica. Então, eu acho que é mais da forma com que está sendo feito, do poder tampão, que é a resistência que aquele solo tem de reagir à transformação de pH quando tratado, com calcário, por exemplo, que vai definir essa dose de calcário. Mas, mais uma vez, é a baita oportunidade, a única de fazer bem feito. Tudo que a gente for fazer depois é paliativo, né? Para fazer correção de perfil bem feito, é só no plantio. Tá. Colocamos, às vezes, uma supercalagem mesmo, né? E o pH estourou. O que seria um pH alto que seria problemático para o café? Gustavo, vamos falar em pH em água, né? Porque certo, tem a pH em água e cloreto de cálcio. Geralmente o pH em água, aí eu não vou entrar muito na parte conceitual que é delta pH, mas geralmente o pH em água, ele vai ser de 0,6 unidades mais alto do que o pH em cloreto de cálcio. O pH em água, se ele já passar de 7, a gente já tem problema. Tá? Quais os problemas? Primeira coisa, a gente reduz a disponibilidade de alguns nutrientes, macronutrientes, então a gente dificulta fósforo, certo, que a partir de pH 7,2 se liga com cálcio, formando fosfato de cálcio. A partir de pH 7,2, essa ligação é estável. Então esse é um problema. Você está jogando fósforo, eficiência cai. Outra coisa que para mim é uma das mais sérias, até antes dos micronutrientes, nitrogenado. Se você tem o pH muito alto na superfície, você aumenta muito a volatilização de nitrogênio. Por que que acontece?
Só para o pessoal entender, eu vou ser mais didático aqui um pouquinho. Um solo ácido quer dizer que ele tem muito hidrogênio, H+, certo? Quando você corrige ele, o contraponto do hidrogênio é hidroxila, que é OH-. Certo. Então, um solo corrigido tem mais hidroxila, que é OH-. Essa hidroxila, eu falo para meus alunos que o sonho dela é ser água. Ela quer ser água em qualquer circunstância. E ela vai pegar o hidrogênio da onde precisar. Tanto é que é ela que corrige a acidez. Ela pega o hidrogênio do solo e forma água. Só que nessa situação de pH alto, tem muita hidroxila e pouco hidrogênio para ela se ligar. Então ela vai pegar o hidrogênio de outro lugar, que pode ser do amônio, que é a fonte de nitrogênio, NH4+. Se você tira um hidrogênio, vira NH3, que é amônia, que é um gás, volatiliza. Então você aumenta a volatilização de nitrogênio. E terceiro ponto, micronutrientes catiônicos. Ferro, cobre, zinco e manganês. Quem nunca chegou numa ponta de lavoura ou na onde que era um monte de calcário e viu lá que as plantas tudo amarelado? E isso tem acontecido em plantio. Um outro alerta pro pessoal. Quando você fizer composto no suco, olhe o pH desse composto. Se você fizer a dose alta de composto com pH alcalino, você tem que repensar também na estratégia do calcário no suco, porque isso pode estourar. Então, essas coisas você tem que analisar com atenção para não correr esse risco. Inclusive, na hora de distribuir o calcário, às vezes fica aqueles negócios empelotados, ainda mais quando vai fazer manualmente, né? Isso. Fica aquelas pelotas de calcário lá no fundo, e a hora que encosta a raiz ali naquele calcário, vai amarelar mesmo. E é nítido, né, Gustavo? A gente vê muito na prática, identifica com facilidade hoje esses problemas, e depois para corrigir é mais difícil. Então a gente ter atenção nisso é bem importante. Outra coisa que o pessoal, pouca gente sabe na verdade, é que o próprio cálcio do calcário compete com o magnésio. Sim. Então se você faz um calcário, principalmente calcário mais calcítico, quanto você mais estoura a dose, o magnésio vai indo para baixo, a disponibilidade e o cálcio vai aumentando. Então você desequilibra as bases desse solo. Então esse tema que você trouxe aqui, eu acho que é um dos principais do plantio, esse planejamento bem feito e fazer a correção de perfil, incorporar bem. A gente sabe, né, Gustavo, a audiência vai por todas as regiões de café do Brasil, então é importante a gente ter responsabilidade nessa comunicação, né? Sim, sim. Regiões de montanha, como que faz? Eu tô jogando a bola para você, não vai ser só eu que vou falar, não. Na montanha você não vai conseguir incorporar esse calcário na montanha, né? Você vai jogar em superfície, a situação fica mais crítica ainda. Mais difícil, né? Aí o que eu tenho visto lá nas matas, você tem ido bastante lá, o que o pessoal faz? Para marcar o suco de plantio, eles estão usando aquelas escavadeiras, bastante. Dente assim para poder. E aí eu não tô trazendo receita de bolo aqui, mas aqueles dentes vão lá no fundo. Isso. E aí o que eu tenho levantado para o pessoal lá como oportunidade, fala, por que você não aproveita para jogar esse calcário antes? Isso. Antes dessa operação, joga, e aí aqueles dentes vêm. Vai uma rompendo. forma, já vai fazer a operação, é uma forma da gente tentar. Então eu tenho comunicado muito nesse sentido, né, Gustavo? Que eu tenho certeza absoluta, a gente tem um diagnóstico completo da cafeicultura hoje, a gente sabe que tem muito erro básico, pH ácido, alumínio no perfil, raiz que não consegue aprofundar, em situação climática isso aflora ainda mais. Se a gente tivesse um plantio mais profissional e mais especializado, a nossa cafeicultura estaria em outro patamar. Aí sim a gente poderia sonhar com a super safra que teria que reconstruir, né? Eu fico pensando assim, se a super safra que o pessoal está falando aí, como é que teria que ser nossas lavouras, né? Como é que teria que ser o desenho das lavouras? O berço teria que ser outro, né? A gente está vendo que estamos renovando genética, estamos renovando potencial, um tanto de coisa acontecendo positivo, muita tecnologia nova, só que se a gente não cuidar do berço, a parte básica da condição para a raiz descer, nada disso vai resolver sozinho, né? A gente tem que olhar para isso com mais atenção, porque muitas outras coisas a gente consegue mexer, readequar, mas isso é bem feito, é só no plantio. Ô Caio, a gente tem visto aí, né? A gente tem um programa chamado Seamaster, né? Que a gente dá assistência aí
semipresencial para o Brasil inteiro, né? E nós, quando vamos na fazenda e levantamos os dados, tá assustador o número de solos compactados. Então, tá muito forte isso daí, né? Assim, o que virou comum é solos acima de 3.000 kPa de resistência na penetração desse solo. E muitas vezes, né, às vezes a gente até pega alguns solos, né, que foram mais bem tratados, plantaram um mix, alguma coisa, e de 0 a 20 está até mais fofo o solo. Mas a hora que a gente vai de 20 até 60, com muita compactação. E a hora que a gente vai comparando com as análises do solo, a gente vai vendo que muitos nutrientes estão concentrando de 0 a 20 e não estão concentrando, está-se bem pobre, talvez até por esse solo estar mais adensado e não tendo dificuldade. Como é que a gente pode consertar isso num plantio de café? Como é que a gente pode, se é que tem jeito? Eu acredito, né? Não sei, você até me ajuda. São perguntas que eu estou fazendo porque eu quero saber também. A gente não vai com uma compactação de 60 centímetros de profundidade. Foi o homem que provocou isso, né? Isso aí é um solo mais argiloso, que a própria constituição dele vai ter. Mas como é que eu posso já, num plantio, combater isso aí? Porque depois que a lavoura está implantada, é tão difícil romper esse solo, né? Então, no plantio, como é que eu poderia fazer já para poder prevenir esse problemão que eu vou ter no futuro? Perfeito. Esse é um dos outros fatores que eu ia comentar, que é um dos pontos que traz essas maiores produtividades nessas áreas de soja. Limitação física para o aprofundamento do sistema radicular. E aí a gente tem alguns conceitos que são importantes para entender isso. Primeiro, o que é a camada adensada, certo, que é uma coisa natural, e o que é a camada compactada, que é uma coisa física causada por implemento, por manejo, pé de grade, pé de arada, etc. Existem solos que realmente ele tem um teor de argila maior e essa camada subsuperficial, horizonte B que a gente chama, os argissolos, horizonte B textural, ela é mais compactada. Mas independente de qual seja a causa, antes do plantio a gente consegue quebrar essas barreiras físicas com implementos, né? A gente tem os subsoladores, hoje tem cada lugar chama de um jeito, tá? Mas esses dreno, que ele é uma haste grandona, que incorpora ele incorpora lá o calcário lá embaixo, pode incorporar fósforo, uma baita ferramenta, né, para a gente trabalhar para quebrar essa resistência. Só que só fizer isso não vai adiantar. A gente tem que trabalhar junto com plantas de cobertura. Você falou 60 centímetros, 70. Se a gente coloca, por exemplo, uma braquiária rosiense, se ela tiver condição de descer o sistema radicular, ela vai romper isso muito mais 2, 3 abaixo metros, dessa camada. Então você vai mantendo. Outra coisa muito importante no suco de plantio, para mim é o elo entre as características físicas, químicas e biológicas no solo, que se chama matéria orgânica. Matéria orgânica muda a característica física do solo. Sim. Ela muda o armazenamento de água, ela muda a questão de agregação do solo, como esse solo forma agregados, a ligação entre a parte orgânica e a parte mineral do solo. Então isso funciona muito bem. Então, se fosse para dar dica para o pessoal, identificar, que é isso que vocês estão fazendo, primeira coisa é o diagnóstico, na onde que está a camada, por que ela está acontecendo. Depois a correção, manejo físico, quebrar essa camada, trabalhar com plantas de cobertura que vão ajudar nisso, e também trabalhar com matéria orgânica no suco de plantio. Isso aí a gente já ajuda muito essa questão física. Mas não é fácil e, mais uma vez, se tiver o problema persistido depois da lavoura já estar implementada, mais difícil ainda. Então, são coisas que está na hora da gente ser mais profissional no plantio da lavoura. Planejar, ver quais são as limitações físicas, químicas e biológicas, ver como corrigir. E aí a gente consegue tendo essas ações para corrigir. E nessa mesma linha, né, a gente preocupa muito que tem praticamente uma cultura brasileira, né, de plantar café, né, na mesma semana. Na mesma semana, prepara o terreno, abre o suco, trata o suco, fecha o suco, faz o batedor de cobre, já planta e já implanta a lavoura em questão de 4, 5, uma semana, tá tudo pronto, né? O que você vê, né, nesse manejo, assim, o que o produtor pode perder em relação a esse curto prazo de preparo de solo? Ou não, ele tá certo mesmo e a gente tem que ir assim mesmo? Como é que é?
A primeira coisa é que quando você não tem um planejamento em qualquer área, muitas coisas que vão acontecendo ao longo do percurso você não consegue, né? Então, por exemplo, vamos desde a parte, você encomendou muda, deu algum problema, ou você chegou lá no viveiro, a muda não está com a qualidade que você esperava, relação parte aérea, raiz, ou você encomendou um insumo, aí você vai plantar uma semana antes, o insumo não chega, por exemplo, calcário. Eu comentei com você, por incrível que pareça, tem gente que planta ainda sem, no mínimo, um calcário na cova, que parece um absurdo perigo isso aí. Hoje, mas que acontece. Então, o planejamento é fundamental. E tem coisas que precisam de tempo no solo para reagir. Sim. E uma delas é o calcário. Então, ideal é que a gente prepare isso antes, incorpore esse calcário, porque inclusive o que a gente vai jogar de insumo depois vai ter um aproveitamento melhor. Sim. Então, tudo isso é importante. E outra coisa que você trouxe aqui, se quiser comentar um pouquinho, né, do controle do mato também, que até para isso você precisa planejar, né? Não, lógico que o plantio, né, ele tem que ser bem preparado. Eu, com meus clientes, assim, eu sempre estimulo muito a preparar com uma antecedência, tipo em março. Em março é uma época que tá todo mundo assim mais tranquilo nas fazendas. Então vamos fazer os preparos do plantio, deixar tudo pronto. Olha que beleza. Vai trabalhando com herbicida pré-emergente, para o mato não consumir os nutrientes que está no sulco ali, né? Deixa o mato crescer no meio da rua, você vai trabalhando, inclusive são os melhores plantios. Mas administrativamente fazer, o produtor conseguir fazer isso é praticamente impossível. Eu consigo assim 1 em 10 para conseguir fazer isso aí. Né? Os que conseguem preparar em agosto já é uma vantagem muito grande, né? Mas as melhores plantios são com Mas se você pegar depois, porque tem um dos únicos jeitos de convencer o produtor é mostrar que vai sobrar mais dinheiro no bolso dele. Não, ele sabe, ele entende, ele quer fazer. Só que é uma correria na fazenda o tempo todo, né? São poucos produtores que não conseguem estar organizados e acaba assim, não, precisa fazer, mas eu tô com outra coisa mais apertada. Gustavo, outra coisa também que eu acho que é bem importante é época de plantio, né? É óbvio que cada ano o clima muda, é diferente um clima do outro, mas a gente tem visto de forma recorrente que os plantios mais cedo, né? Sim. Dá uma diferença muito grande, ainda mais com essas genéticas novas, né? O que você tem visto disso? Sem dúvida, né? Variedades mais precoces têm dado resultados mais interessantes, plantios mais cedo. Você plantar um café começo de novembro, final de outubro, começo de novembro, e você tem até trabalho de pesquisas, mostra, e outro plantio em março, você ganha uma safra com plantio. Uma safra. Você ganha uma safra na frente em comparação daquele que você plantou em março. Então, ou seja, vale a pena tentar adiantar. E esse ano saiu no Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras um trabalho até do nosso amigo Hein, mostrando que dos períodos todos de plantio, o que ficou pior foi em janeiro. Então, janeiro foi o pior mês. Lógico que isso aí vai variar de ano para ano. Tá tendo veranico. Mas janeiro é um mês muito quente. Quente. Que se você tiver um mês muito quente, mas com muita chuva regular, bacana, ele vai sair bem. Mas quando a gente está tendo essas chuvas regulares, ou chove muito ou não chove nada, e é uma insolação muito grande, então poder fugir do janeiro, e fevereiro já vai quebrando um pouco aquela temperatura, apesar que tem sentido fevereiros aí com muito calor, mas você tem fugido um pouquinho mais. Então, às vezes é preferível você arrastar isso aqui um pouquinho para fevereiro, março, do que tentar num pleno calorão, né? Agora vai depender da idade da muda, né? Do ponto que a tua muda tá para você plantar. Uma outra coisa que eu fico esperto também, apesar que eu sei que o entrevistado eu tô falando mais com a boca. Não, mas eu tô te jogando aqui para isso mesmo. É a seguinte, observar muito o manejo das lavouras. Porque o pessoal, na hora que você planta café, você para a fazenda para mexer com o plantio de café. E às vezes as lavouras tá precisando de adubo, tá precisando de foliar, tá precisando controlar mato. Você meio que abandona as lavouras que vão produzir agora em 2026, prejudicando a safra diretamente em 2026, vai dedicar para plantio. Então, ano que vai plantar café, você tem que deixar tudo adiantado para a hora que falar assim, eu vou plantar café, realmente não fazer, não atrapalhar nada o movimento da fazenda. O planejamento. E voltando aqui para a parte de nutrição, de adubação, nessa parte de plantio aí, Gustavo, alguns erros que eu tenho visto com frequência. O pessoal tem um desespero para fazer gesso no plantio. Não precisa, eu acho que não precisa, para falar. É isso que eu vou falar. O gesso, ele tem mobilidade no perfil do solo. O mais importante, fundamental, é você fazer doses corretas de calcário. Aí a gente foge desse tema de superdosagem, que a gente já viu que depende, né?
E geralmente essas doses, elas são generosas, porque quando você vai incorporar isso, você precisa de volume maior. Inteiro, né? Calcário de qualidade com mais magnésio. 90% da situação. Porque depois o que você faz? Na próxima análise você vê como que tá, e o cálcio você ajusta com o gesso também, condicionando o perfil. Não tem urgência de fazer gesso no plantio. Se eu colocar um gesso hoje no plantio e chover normalmente, quanto tempo demora para descer no solo? Nossa, o gesso, assim, a solubilidade dele é muito maior que o calcário. De imediato. Muito maior. Ele já vai descendo no perfil do solo. Tem um trabalho antigo que fala para descer 20 centímetros de calcário no solo, lógico, depende do solo, demora 6 anos. É mais ou menos assim. Isso sendo generoso. Olha só. Generoso. Para 1 quilo de calcário, vai precisar de 66 mil litros de água para solubilizar. Então ele é muito insolúvel. Esse é o problema. Por isso de incorporar no perfil. Calcários. Não olhar só o PRNT, olhar o ER, que é a reatividade, eficiência relativa, que é a granulometria. Se possível, calcários mais finos, para que você tenha superfície de contato, tá? Então, esse tema. Então, plantio, Gustavo, da parte de correção do bação, não tem muito segredo. É dose correta de calcário incorporado, uma boa fonte dose de fósforo, e aí o pessoal pode falar, é organomineral? É mineral? É super simples? É super triplo? A fonte de fósforo. Depende, é uma fonte de fósforo que adequa à sua condição. Por exemplo, a pessoa não vai fazer no plantio composto, não vai fazer fonte de matéria orgânica. O solo é pobre de matéria orgânica. Você colocar o fósforo via organomineral, para mim é o nutriente que mais se destaca com melhoria de eficiência quando junto com a parte orgânica. Perfeito. Show de bola. Você tem baixo cálcio, baixo enxofre, você precisa já de uma fonte por enxofre. Você não vai trabalhar com gesso agora. Super simples pode ser uma boa fonte. Então é a estratégia, né? Estratégia. A única coisa que você não pode fazer, na minha opinião, é substituir uma fonte solúvel 100% por uma fonte de baixa solubilidade. O reativo, por exemplo. O fosfato reativo, ele pode entrar como complementar, como uma dose extra do que você já havia planejado, como um investimento lá para o futuro, fica top. Mas você substituir, eu acho arriscado. E vai demorar para solubilizar. Vai demorar, depende das condições do solo, né? Isso é um banco, é um investimento lá para o futuro, mas você fazendo isso, uma combinação de fontes também fica bom. E a parte da matéria orgânica, se você colocar um composto bem estabilizado, o pessoal fala muito de micronutrientes para plantio, que a fase de essencialidade, principalmente de boro, é estreita, o risco de intoxicar, a gente já viu isso acontecer. Porém, se você faz um bom composto, em uma quantidade boa, vamos falar aí a partir de 10 litros por metro de suco, um composto bem curtido, aquele composto já vai conseguir fornecer para aquele start inicial ali os micronutrientes que a planta está precisando em equilíbrio, né? Porque tem boro, tem zinco, tem cobre, tem o que precisa ali, né? Mais equilibrado. Então é uma forma mais segura também de você colocar micronutrientes no plantio, não tendo um risco de cair excesso numa planta, falta na outra. Então essa é uma dica que eu acho que é boa também. O Caio, outra pergunta, né, que sempre aperta a gente, né, é o seguinte: a gente que veio da universidade, se falar de misturar calcário com uma fonte de fósforo, os professores vão dizer assim, não pode de jeito nenhum. Sim. Né? E a gente, todas as lavouras de café plantadas no Brasil é feito calcário e fósforo junto. Uhum. Como é que se explica isso, então? Né? Você pode botar fósforo junto com calcário? Não pode colocar fósforo? Como é que... é aquele negócio, nem tudo que pode deve, nem tudo que deve pode. É a mesma, eu já comentei aqui, mas é o seguinte, a reação ela é estável acima de pH 7,2. Fosfato de cálcio que é o problema. Certo. Só que a gente não pode olhar só para o momento. O que é o mais problemático disso? É que quando você joga o fósforo num solo na onde o calcário ainda não reagiu, você tem muitas coisas que vai atrapalhar o fósforo. Carga positiva que vai fixar fósforo e excesso de ferro e alumínio que vai complexar o fósforo. Deixando ele inerte, assim. Deixando a eficiência de fosfatado lá embaixo.
Então, de 100 quilos que você colocou, apenas uns 20 vai aproveitar. Se você fizer, igual você falou, um planejamento de conseguir preparar lá atrás, fazer a calagem lá atrás, vamos falar que você pode dobrar essa eficiência. Então você está deixando mais fósforo disponível para a tua planta. E é óbvio que eu conheço a parte operacional, eu sei o quanto é difícil para o pessoal não bater em mim, né? Mas eu estou trazendo um pouco da parte técnica. Mundo ideal, independente de formar fosfato de cálcio ou não, esse para mim é o menor dos problemas. O maior é você deixar o nutriente mais disponível. E para isso você conseguir fazer o calcário lá atrás, isso reagir, depois você fazer o fósforo, aí fica mais top ainda. Então, ou seja, são tempos de liberação diferentes que vai ter entre um outro, quanto mais cedo você fizer, melhor, né? E então não tem problema então de colocar o fósforo dentro do suco de plantio. Não, aí depois você chega com ele colocando pelo menos no suco de plantio ali, tranquilo. Essa aí a gente sempre está sendo questionada nessa questão, principalmente pelos produtores, né, que fizeram agronomia recente, né? Então vem com esses conceitos muito acalorados, né? E aí são questionadores e estão certinho, tem que questionar mesmo. Tem que questionar. Né? E é sempre bom a gente escutar outras pessoas que realmente vivem a cafeicultura para justamente já passou por esses desafios muitas vezes, né? É isso. Ô Caio, você continua conosco aqui, a gente quer saber agora o top 3, né? Os 3 maiores erros de plantio aqui que o produtor comete. E o Caio aqui vai dar uma comentada pra gente aqui, ó. Vamos ver o que ele vai falar aqui pra gente aqui. Vamos lá, terceiro maior erro aí que o produtor faz no plantio. Preparar o solo e plantar na mesma semana. Ó, nós conversamos sobre isso daí, hein? Não, isso aí para falta de planejamento é um dos principais erros, né? Tanto é que eu acho que todo produtor deveria fazer um checklist, coisa se planejar melhor antes de plantar para não ter esses erros de preparar em cima da hora, não jogar as coisas direito, não jogar o insumo direito. E o que eles têm que entender é que é o investimento dele, né? O dinheiro dele, que não é barato formar 1 hectare de café hoje. E para isso, se você antecipar um pouquinho o planejamento, você ganha muito. Então, sem dúvida, esse é um dos principais erros. Tem uma frase do Abraham Lincoln, né, que foi presidente dos Estados Unidos, ele vinha de família de lenhador. E ele falava o seguinte, que se ele tivesse 8 horas para poder cortar uma árvore, né, ele gastaria 6 horas amolando o machado, para depois ficar 2 horas cortando a árvore. Né? Então, ou seja, né, vamos planejar mais, né, vamos nos organizar mais, para que possamos aí ter mais sucesso. Na hora que você pegar para plantar, já está tudo prontinho. A coisa pior do mundo, você vai começar um plantio de café, tem que parar, sair correndo para poder arrumar, buscar mais coisas e estruturar. E o pior, a turma tá lá, a coisa está acontecendo, de repente o calcário não chegou. O que acontece? O pessoal taca super simples e vai plantando assim mesmo. É o que aí pronto, você vai ter 20 anos de problema por causa disso. Até você corrigir esse problema aí, ó. Quantos e quantos cafés? Espera, não planta. Ou então planeja antes, para a hora que chegar a hora de plantar, tá tudo pronto. Isso. Talvez é melhor você plantar uma área menor, mais bem planejado, né? Do que você plantar às pressas uma área muito grande e não fazer um negócio bem feito. É minha opinião também. Beleza. Segundo erro, top 2, não fazer análise de solo, né? Precisa fazer análise de solo quando vai plantar café, Caio? Rapaz, eu acho que o meu cabelo tá branco é disso aí, Gustavo. Porque tem uns 15 anos que eu falo e desde de 1970. Ó, pra você ver. Você é dessa época de 1970? Não você mentiu a idade pra mim aqui, ó. Não. Eu não sou, mas desde 1970 que a gente começou a descobrir como manejar os solos de cerrado, a criação da Embrapa, tem uma história grande por trás. Mas tem um cara lá da UFLA, que é o Alfredão, que ele rodou o cerrado inteiro, coletou a amostra de solo, milhares de quilos de solo, pôs no navio, levou para os Estados Unidos, estudaram isso lá para saber como corrigir o solo, da importância da análise. E até hoje, o Alfredão é falecido recentemente, um grande amigo, está revirando na cova quando você não faz análise. Então ajuda nós e faz análise de solo, que é a ferramenta mais barata e mais assertiva que você tem
para você economizar dinheiro e fazer o que deve ser feito, né? Hoje deveria ser... Ainda não consegue chegar, pegar um pouquinho de solo, botar na boca e saber que tem de nutriente, em vez de fazer análise? Nossa, os primos agro lá conseguem, né? Mas nós, essa tecnologia, nós não chegamos ainda. E o top 1 maior erro aqui, vamos lá ver que não prevenir o mato. Ah, bem lembrado, ó, né? O mato, talvez uma das piores erros que tem no plantio, né? Que pode condenar um plantio ao fracasso, seria aí perder o controle do mato e depois ter que entrar com enxada. Esquece, pelo amor de Deus, gente. Enxada e plantio é totalmente incompatível. Temos aí tecnologias fantásticas de herbicida pré-emergente aí para a gente poder evitar esse problema, até pós-emergente mais seletivo. Então vamos ficar bem espertos isso aí, não deixa a peteca cair. Mato não pode nascer no plantio, porque depois que nasceu é difícil. Ô Gustavo, e até nesse ponto do mato, nas minhas apresentações eu tenho colocado uma lâmina específica disso, falando especificamente da braquiária, né, que é um baita aliado, mas se bem manejado. Porque essas plantas, o mato de modo geral, ele é muito mais agressivo que o teu café. Enquanto o café está ali sentindo o calor, sentindo a luminosidade, estômago fechado, não está absorvendo água, não está absorvendo nutriente, a braquiária é como se ela estivesse na praia. Ela é uma planta C4 muito mais agressiva. As outras plantas daninhas também a gente não precisa abrir aqui. Mas essa competição vai causar muito malefício. Então, com toda certeza, se você está deixando o mato subir no teu café, ela está pegando ali, é como você pensa que ela está pegando R$10, R$20, R$30, está pegando seu dinheiro ali. Sabe como é que eu costumo comparar o café com esses matos aí, né? Comparar uma planta C3, que é o café, com a C4, em metabolismo, pessoal, é o seguinte, uma planta de milho, uma planta de braquiária é como se fosse aquele atleta sem gordura, ganha maratona, corre para baixo para cima, tudo fisicamente perfeito, né? E o café é como se fosse aquele gordão sentado no sofá tomando Coca-Cola o dia inteiro. Nossa, eu acho que eu tô quase igual ao café. Ainda bem que eu sentei na câmera daqui hoje, que você falou que de essa lado aqui fica mais gorda, essa cadeira aqui. O Furlan que fala. E essa aqui fica mais magrinha. Então hoje eu tô no lugar certo. Você tá mais Se magrinha. nessa aqui mesmo eu tiver gorda aí, né, 2026 vai ser diferente. Deixa aí nos comentários se você acha que tá gorda ou não tá gorda. Ó, tá pegando no meu pé hoje, cabelo branco agora. Nossa, eu acabei com ele aqui hoje cedo. Hoje eu tô morto. Eu descobri que tem 38 anos, achei que já tá beirando 50 já lá. Mas o bom, Gustavo, que eu tenho descoberto é que esses cabelos brancos aqui, aí ele permite você, quando você vai fazer uma coisa, você cobra mais um pouquinho. É mais experiência. Né? Tá. Então eu não vou nem. Minha esposa queria que eu passasse uma cara. Você, eu acho que tá passando. Não tô não. Tá, eu tenho que brigar com o povo e falar que eu não sou careca, tá? Eu não é careca, mas tá dando uma tingida aí, tá? Não, tô não. E o dia que precisar atingir, eu tinjo. Pode deixar que eu vou atingir. Mas por enquanto ainda não tá. Meu pai morreu com 47 anos, sem um fio de cabelo branco. Então, mesmo? Eu tô com 45, vou fazer 46 agora no mês que vem, então ainda tô na mesma genética que ele ainda. Mas a hora que branquear, também branqueia de uma vezada só. Não, faz parte. E eu vou pintar. Então já tô avisando. Já tá avisando. Ou senão usa o chapéu o tempo todo mesmo, que aí não precisa disfarçar, né? É isso aí, Caio. Vamos agora, né? Eu quero falar para vocês agora, né, do nosso curso de plantio, né? Que a gente está aí, vai aparecer o link aí na tela para vocês, que a gente tem aí um curso, né? 3 horas e meia. Eu passei o ano inteiro preparando esse curso, nos nossos materiais, nos nossos vídeos, e poucas vezes a gente falou até de plantio pela complexidade, pelo tanto de detalhe que tem esse momento tão importante. A gente fala de planejamento, escolha da área, variedade, espaçamento, preparo desse solo, dos tipos de solo que tem, né? Do pré-plantio, do plantio, do pós-plantio, do primeiro ano, do segundo ano de condução, para que você acerte cada vez mais. Então, entra no link aí que aparece aí na tela, né? O link vai estar aí nos comentários do vídeo também, e aí você adquire o seu vídeo, são 3 horas e meia, esse curso vai ficar disponível para você, né? Você não vai perder, não vai sumir da tua tela, você vai assistindo aí devagarzinho aí, com o tempo que precisar, e pode ter certeza que vai ser uma boa opção para vocês terem mais conhecimento. Eu acho que o principal insumo que você pode colocar na lavoura é o conhecimento, e ele está aí disponível para vocês, tá joia? E você, né, Caio, você também tem um combo, né, de produtos aí que você oferece para os cafeicultores também. Fala um pouquinho para a gente. Ô, Gustavo, primeiramente, parabéns por você estar lançando isso, você que tem um baita conhecimento, e na internet a gente já faz muita coisa de forma gratuita, diariamente, só que não é de forma tão organizada igual a gente precisa. E eu sempre tenho falado isso, que o investimento em conhecimento é o que mudou minha vida.
é o que mudou a tua, com certeza, e é o que pode mudar a vida de muita gente, porque é o que faz a gente ser mais assertivo. Eu viria aqui em novembro, né, quando teve aquele alagamento. O programa que inundou tudo aqui. E lá eu já tinha preparado de trazer a condição que a gente fez na Black Friday esse ano, que é dos nossos cursos. Só que como aconteceu aquilo, e a gente está aqui no final de dezembro, eu decidi estender somente até o final desse ano, então poucos dias, para o pessoal que te acompanha. O que é a condição, né, Gustavo? A gente tem hoje 3 cursos. Descomplicando o Solo 1.0, 2.0, os 2 focados em interpretação de análise de solo. Certo. Quem quiser saber destrinchar análise, corrigir perfil, construir, independente da cultura, esses cursos vão ajudar muito. E o adubação para altas produtividades café. Só esse curso de adubação, ele tem 77 aulas, são mais de 30 módulos, ensinando tudo que a pessoa precisa fazer para corrigir solo, para adubar, adubação foliar, análise foliar, qual nutriente vai ter mais eficiência no solo, na folha, tudo que é adubação, tá? Então, esse combo são esses 3 cursos com acesso vitalício, só aqui tem tranquilamente mais de 30, não, muito mais de 40 horas de conteúdo nesses cursos. E além disso, a gente teve uma condição que foi somente para os primeiros lá, que eu vou estender aqui, que é quem comprar vai ter 1 ano de acesso ao nosso aplicativo de recomendação, RAI, Recomendação Agronômica Inteligente. Dependendo do laboratório, por exemplo, a Procafé aqui, você tem lá uma análise de solo com 10 resultados. Você lança lá, ele já lê tudo automático, você não precisa nem digitar. E ele te ajuda a direcionar correção, adubação, diagnóstico. Então, 1 ano de acesso gratuito dentro desse combo, mais 2 e-books gratuitos, exclusivos, uma inteligência artificial e uma planilha que a gente fez para ajudar na estimativa de safra. Então, tudo isso foi nossa condição de Black. A gente já passou mais de 300 alunos só dentro desse grupo. E eu estou estendendo aqui por poucos dias para o pessoal que te acompanha aqui. É bacana, pessoal, não perde tempo não. Também gratidão, né, Gustavo? A abertura que você dá, essa baita audiência que eu não poderia, perder a oportunidade também. E a gente está nas nossas redes sociais, Dr. Solo. Então, se tiver dúvida, pode chamar lá tem nosso WhatsApp, tem um direct. Então, aproveita aí a nossa condição de Black, que com certeza tem muito conhecimento ali que vai ajudar o pessoal na lavoura, tanto agrônomo quanto produtor, a melhorar aí tanto o diagnóstico quanto a adubação, seu cultivo geral aí. É isso aí, pessoal. O cavalo passa riado de vez em quando, né? Não deixa para depois, não. E o bacana é o seguinte, você vai comprar, você vai ter o acesso vitalício, né? Não precisa assistir as 40 horas tudo agora no final do ano, não, né? Não. Só para ter uma noção, nós falamos aqui um pouquinho de correção, né, Gustavo? Dentro de um momento de 20 minutos. Só a parte de correção são 11 horas. 11 aulas. É 11 muito aulas. Conteúdo, gente. Então, essa parte de correção, por exemplo, Silvino lançou o método novo lá da UFLA. Certo. Que ele não baseia no V%, ele baseia em chegar ao cálcio. Nem no magnésio ele não pega. Então tem isso lá, falando pontos positivos, negativos, o que é uma supercalagem. Então, assim, você tem visto o quanto a gente está trabalhando, né? São 2 anos direto montando essa estrutura e agora a gente conseguiu, junto com os parceiros que são meus sócios no aplicativo também, lançar... É um presente mesmo de Natal, porque só esse acesso no aplicativo ali, ele já passa de R$1.000 por ano, então uma condição muito boa. O pessoal que quiser entrar ainda até o final do ano vai estar disponível. É isso aí, cara. Tá? Obrigado pelo espaço mais uma vez. Eu que agradeço aí. Pessoal, fica esperto, hein? Não deixa para depois o que pode ser feito agora, que depois, né? O trem passou. Vamos ver agora, né? A cotação do café para essa semana aí, como é que está a cotação de hoje?
Cotação do café 26 de dezembro de 2025, livre de impostos. Tipo 6 bebida dura, R$ 2.161. Tipo 7 bebida dura, R$ 2.112. Tipo 6 bebida riada, R$ 1.885. Tipo 7 bebida Rio, R$ 1.464. CPEA Conilon, R$ 1.255,97. Fontes: Centro Comércio Café de Minas Gerais e Agno Café. E o Réveillon, vai ser com chuva ou não? Será que esse ano tão complicado de chuva, né? Como é que vai ser o fechamento dele? Então vamos ver a previsão do tempo para essa semana. No sul de Minas, chuva toda semana com maior volume. Na quarta-feira, 12 milímetros e na segunda-feira, 14 milímetros. Mínima 18 graus, máxima de 32 graus. Nas matas de Minas, também chuva a semana toda, com destaque para domingo, 32 milímetros e segunda, 38 milímetros. A mínima fica em 20 graus e a máxima 34 graus. Mogiana, chove a semana toda, com destaque para sexta-feira, 28 milímetros. Mínima 19 graus, máxima 31 graus. Cerrado Mineiro, chuva também a semana toda, com destaques para domingo e segunda com 15 milímetros de chuva, mínima de 19 graus, máxima de 32 graus. Espírito Santo, parte sul do estado, chuva a partir de sexta-feira constante, com destaque para sábado, domingo e segunda, que tem um volume maior de chuva, mínima de 20 graus, máxima de 34 graus. Espírito Santo, parte norte do estado, chuva a partir de sábado, com destaque para segunda-feira, 44 milímetros, mínima de 23 graus, máxima de 37 graus. E para poder fechar o nosso programa, né, com chave de ouro, né, sempre aquele que nunca faltou um programa nosso, né, sempre conosco, trazendo informações de qualidade, informações que trazem valor ao nosso café, que trazem sabor cada vez mais. Nosso amigo Alberto Martins vai falar sobre qualidade de café. E aí, empreendedor do café, você tá bom? Feliz ano novo, né? Eu tô até de branco aqui, ó. Você sabe o que acontece quando você passa a virada do ano de branco ou de amarelo? Eu não faço ideia não, mas a turma faz isso aí. Tem uns que pulam onda. Eu pulei umas mudas de café esses dias, muita cova de café ali, tava plantando, você também, né? Meu amigo, tem gente plantando café, viu? Ou na minha região lá, todo mundo que tem lavoura tem mais um pedaço de café sendo plantado neste ano. E nós sabemos, a turma quer pegar aí os preços e tudo. Mas alguma coisa que me deixa preocupado, não é nem isso, é que tem uma galera que ainda não se preocupa como deveria. Afinal de contas, nós estamos falando de uma cultura perene que vai ficar no chão por muito tempo. Então tem muita coisa que você precisa fazer antes, porque você vai casar com uma lavoura, você vai ficar com ela tanto tempo. E aí, dependendo do que você fizer, talvez você não saiba, mas você vai ter mais ou menos produtividade, mais ou menos problema com clima, com falta de água, um monte de coisa. E é claro que isso varia demais, mas eu acho muito importante a gente pensar que se a gente não fizer o arroz com feijão como deve, não adianta esperar coisas mega maravilhosas lá pra frente. Isso vai muito da evolução do cafeicultor. Eu conheço muita gente que desde sempre faz suas próprias mudas. Aí vai lá na sua própria lavoura e pega, escolhe as árvores melhores ali para replicar, obviamente, as melhores e tudo, faz suas mudas. Nossa, tá legal demais. E eu nem posso falar que isso está errado, mas será que é a melhor oportunidade? Eu não tive coragem de fazer muda de café até hoje, porque isso vai do nível tecnológico, da competência da fazenda. Eu prefiro escolher bons viveiros, obviamente que eu planto pouco, eu prefiro escolher bons viveiros, onde eu posso confiar no material genético, posso confiar na assistência técnica, em todos os controles e cuidados que tem ali, que eu tenho certeza que eu vou comprar uma muda melhor do que se eu fizesse. Além disso, tem os desafios do dia a dia. Acabei de plantar lá 2 hectares de Paraíso 2. E aí já completou a quantidade que eu quero, próximo plantio, provavelmente eu vou escolher outro material. Não conseguimos fazer tudo que precisava na terra. Correção está em dia, tudo que precisava para plantio, subsolagem, enchemos suco, tudo como deveria, com exceção da cobertura. Mas eu queria que tivesse umas braquiárias crescendo lá, uns trem no meio das linhas lá, não demos conta de fazer. Mesmo assim, talvez esse tenha sido o melhor plantio que nós já fizemos. Veja, faltou fazer coisa e foi o melhor que nós já fizemos. Então todos os anos nós estamos melhorando em relação ao ano anterior, isso é uma coisa boa. Alberto, então por que não fez, já que sabia que ia fazer? Dificuldade tecnológica da nossa fazenda. Aí eu estou falando de maquinário próprio para fazer as coisas, eu estou falando de equipe.
estou falando de habilidade gerencial, estou falando de um monte de coisa que levam uma fazenda a um outro patamar ou não. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu me vejo como um retrato de um monte de gente, da maioria dos cafeicultores. Aquelas dificuldades que você vai tentando melhorar, as próprias pernas e tudo ali. E aí, todas as vezes, a gente fala assim, eu estou fazendo o melhor plantio, que nós já fizemos. E aí eu pego a lavoura que nós plantamos primeiro e comparo com as outras, desde posicionamento, desde espaçamento, cultivar, o que nós fizemos antes do plantio. E eu percebo que produtividade, todas as vezes que a gente tem algum problema climático, como agora, um calor louco e muitos dias sem chuva, eu vejo quais as lavouras que resistem mais ou menos. E aí eu consigo fazer um paralelo com a forma que ela foi plantada. Consigo ver que as lavouras dos meus vizinhos normalmente sofrem muito mais do que as lavouras nossas. Estão longe da perfeição. Mas nós estamos virando ali na nossa micro-região um exemplo de boas práticas, mesmo sem dar conta de fazer tudo que precisava. Às vezes a gente fica procurando a melhor bebida do café e aquela coisa toda e não percebe que tem muita coisa que a gente poderia ter feito antes para que a planta seja capaz de gerar um bom fruto, porque senão eu estou explorando o meu pé de café. Explorando no sentido de eu estou exigindo dele um retorno sem dar o que ele precisa. Eu sei que tem gente de todos os níveis de entendimento ouvindo isso aqui agora. É muito importante a gente tentar se colocar no lugar certinho, no degrau certo que você está e pensar assim, será que eu tenho muito o que andar? Sempre tem. E na verdade esse vídeo aqui, mais filosófico, é muito mais para te desejar um 2026 mais consciente, 2026 mais planejador, 2026 mais empresário, 2026 mais metódico, porque aí você vai ter um 2027, 28, 29, 30, muito mais rico. Esse trem é melhor do que passar a virada do ano aí com camisa amarela ou com semente de romã, não tem isso? Te vejo no próximo programa, te desejo sempre bons cafés e excelentes negócios. Obrigado, Alberto, né? Sempre conosco aqui. E nós vamos agora para o intervalo bem rapidinho e já já a gente volta. Testado e aprovado em várias pesquisas, o silicato de magnésio é um fertilizante que fornece nutrientes fundamentais para melhorar sua produtividade. Uma fonte de magnésio que se disponibiliza de forma contínua e gradual. E na AgroVGA você também encontra fertilizantes diversos, condicionadores de solo e corretivos. Venha conhecer os nossos produtos, preço, bom atendimento e facilidade na logística. Essa é a AgroVGA, ao seu lado na busca pela alta produtividade. Não é só uma safra, é esperar o tempo certo. Todo ano Eliseu recebe a mensagem da Marina, gerente do Sicredi, com a boa notícia. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. E ele tem créditos, seguros e um portfólio de soluções, além de todo o apoio para plantar o crescimento do seu agronegócio. Procure os gerentes do Sicredi. Aqui no Sicredi não é só Plano Safra, é ter com quem contar. A agricultura se constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller. Vença a batalha contra as plantas daninhas do café. Chegou Yamaha. Livre-se da mato-competição e atinja o máximo potencial produtivo do seu cafezal. Saiba mais em rara.com.br. Uma lavoura, uma terra, um manejo. Esse impacto começa na ideia, no planejamento e na assistência correta, chegando ao cultivo adequado. Começa nas conversas informais, na troca de experiências, cada um com sua história e necessidade. O impacto gerado no mundo começa no local, ultrapassando limites e alcançando um futuro cada vez mais tecnológico e digital. O valor do campo precisa ser compartilhado e mostrado. Acreditamos que o agro regional tem o poder de impactar o mundo.
Ouvindo, adaptando e acessando cada região, mesmo as mais difíceis, entregamos as melhores soluções com produtos diversificados e tecnologias modernas. Isso nutre não só plantas, mas histórias de produtividade e sucesso. Nossa visão é criar um ambiente onde inovação e tradição se encontram, onde cada cliente se sinta em casa e encontre soluções para suas necessidades. Versagro, nutrindo agro para impactar vidas. Já voltamos, né? Bem rapidinho. E agora, né? Vamos ver o que a Marisa Contreiras tem para falar pra gente. Seja feliz com bom café, seja feliz com Marisa Contreiras. Estamos chegando ao final de 2025. Ano que tivemos muitos desafios da cafeicultura, mas muitas conquistas a serem celebradas. Produtores de café tendo seus cafés leiloados a preços recordes. O mundo reconhece o valor e a história de produtores brasileiros. Não enxerga mais somente uma cadeia de commodities, mas uma cadeia de valor, onde por trás de cada grão existe uma história, existe um rosto. É a hora e a vez de produtores brasileiros. É a hora do café brasileiro no mundo. O café diz muito sobre nós. Se seus frutos não estão maduros ou doces o suficiente, esses são os resultados. É hora de olhar com profundidade naquilo que nós não vemos, nas raízes. É hora de se conectar profundamente com Deus, porque café é a cultura dos fortes, dos corajosos, dos obstinados, dos apaixonados. Então, um cafeicultor determinado, um cafeicultor empresário do seu próprio negócio, olha com profundidade para dentro do seu negócio, desde a semente até a muda. O café nos ensina muito, é como a árvore da vida, que a lei da semeadura, onde tem o tempo de cultivar, de semear e de colher. Então, meu conselho para você, produtor de café como eu, apaixonado por café, se você não pode ser o maior, seja o melhor. Se diferencie naquilo que você faz. O mundo reconhece e olha para os cafés brasileiros e para os produtores brasileiros de uma outra forma. Feliz e abençoado 2026. Que seja a melhor colheita da sua vida. Eu sou Marisa Helena Contreiras, cafeicultora, empresária e palestrante. Obrigado, Marisa, né? Feliz ano novo para você, né? Um ano magnífico 2026. E agora a Giovana vai servir aquele cafezão para mim e pro Caio, né? Beleza. Que bom café. Ei, Giovana, foi você mesmo que fez esse café ou não? Claro, imagina. Olha só, obrigado. Bom café. Mas encerrar o ano desse jeito, hein, Gustavo? Isso foi você mesmo. A gente tem um pessoal na equipe quando faz café pra gente aqui, né? Fica bom também, mas não é igual da Giovana, não. Delicioso. Não tem melhor jeito de encerrar o ano do que esse aqui, né? Esse aí tá especial. Nossa Senhora. Mas, Caio, muito obrigado aí por estar sempre conosco, né? Que Deus te ilumine sempre nesse ano de 2026. Muito sucesso aí, muita prosperidade pra você, que merece muito. Gustavo, eu agradeço de coração a generosidade. A gente tem uma parceria muito grande e esse espaço que você dá aqui para as pessoas, ele é muito importante. A gente começou o ano lá, se não me engano, tava com 30 mil seguidores no Instagram, agora já batemos mais de 50, com muito trabalho e dedicação, e com certeza você faz parte desse sucesso pelo espaço que você, esse time todo dá aqui, então sou muito grato. Já aproveito para desejar para você, para sua família aqui, para todo mundo que está em casa, um feliz ano novo, né? Que Deus abençoe a sua vida. Primeira coisa, saúde, né, Gustavo? Sem dúvida. E o resto a gente corre atrás, igual a gente vem correndo. E se Deus ajudar um pouquinho mais ainda, uma boa safra para você aí, que Deus abençoe a sua lavoura. Amém. E o resto nós corre atrás, né? Isso aí, Caio. Brigadão, né? E obrigado vocês, né? Nesse ano de 2025.
sempre conosco, sempre apoiando o nosso programa, sempre a nossa causa da cafeicultura e sempre aqui participando aqui no nosso programa, sempre com audiência, falando para as pessoas, e cada vez mais o nosso programa tem crescido muito. Que 2026 também contamos com esse apoio de vocês e que nosso Senhor Jesus Cristo ilumine os lares de vocês, né, nessa jornada de 2026, que seja um ano de desafios, mas de muito aprendizado, de muito crescimento mental, espiritual, emocional, para que nós prosperamos cada vez mais. Um feliz ano novo para todos vocês e que 2026 seja brilhante. Muito obrigado. Café completo. Apoio. Isso é Stimulate. Isso é Stoller. E Rara, a agricultura é a nossa vida. Sicredi não é só dinheiro, é ter um parceiro para o seu agronegócio. Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Cooper Citrus, crescer como um todo. Simbiose Biociência para o agro.